É hora de se lembrar do Evangelho. Olá, pessoal. É sobre isso que eu quero falar hoje, porque isso é verdade. Tanto você como eu temos que se lembrar do Evangelho, principalmente do Evangelho que o Senhor Jesus pregou. Porque, infelizmente, hoje existe um outro Evangelho por aí, sendo pregado, sendo vivido pelas pessoas. Esse outro evangelho é um evangelho pervertido, do qual você e eu não podemos tolerar de boa mente, não podemos aceitar. Não podemos se lembrar dele como se fosse algo normal e comum. A mim e a você. Não podemos fazer isso, ou melhor, não podemos cometer esse erro em tempo algum. É preciso trazer em nossa lembrança o Evangelho do Senhor Jesus. Aquele Evangelho que ele revelou a Paulo também. Esse é o Evangelho certo, para que em nosso corpo, alma e espírito ele faça sentido, para que em nosso modo de pensar e de falar e de agir, ele faça sentido também. Então, isso tem que ser algo que devemos lembrar sim, porque parece que hoje esse evangelho está sendo esquecido aos poucos, porque um outro evangelho diferente tomou conta das pessoas. E é daí que vem as práticas erradas, que o Senhor Jesus não aprova nem concorda em tempo algum. Se fosse as práticas referentes ao evangelho que ele pregou, que nós deveríamos praticar também, aí sim ele concordaria e aprovaria. E até nos iria estimular a praticar mais ainda. Mas como hoje se vê, isso está muito distante da realidade do Evangelho que devemos lembrar, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Hoje muitos estão aí, infelizmente, envolvidos e enredados por um Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Assim, não tem como a igreja, de modo geral, chegar ao final aprovada. Ela vai ser reprovada. Porque não se lembrou, não trouxe à memória o Evangelho do Senhor Jesus. Se esqueceu dele. A palavra da verdade do Evangelho hoje, muitas pessoas se esqueceram. E isso é um problema gravíssimo que não pode continuar. Então, agora é hora de entendermos essa questão. E eu vou ler um texto aqui no qual o apóstolo Paulo fala sobre isso para a igreja que estava na cidade de Corinto. Então, esse texto aqui está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 2. Então, está escrito assim, ó. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Por que ele está tentando fazer as pessoas se lembrarem do evangelho que ele pregou? Ou que ele anunciou ali? Porque as pessoas já estavam esquecendo disso. Ou seja, elas estavam indo para um outro evangelho. Se esqueceram daquele que Paulo pregou e estavam praticando outro evangelho, diferente. Oposto, contrário àquele que Paulo anunciou. Então ele diz aqui, ó. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então, ele está falando claramente isso. Eles receberam o evangelho que Paulo anunciou. E era nesse evangelho que eles ainda perseveravam nele. Será que hoje muitas pessoas que receberam o evangelho estão perseverando nele ou em outro? Ou já deixaram o evangelho do Senhor Jesus e estão perseverando em outro evangelho diferente, oposto? Será que não é isso que está acontecendo hoje? Se isso está acontecendo hoje, dá para ver claramente que há um grande erro aí, enorme, que está causando muito estrago na igreja. E isso é
a realidade que podemos ver, dá para se notar, dá para perceber isso claramente. Os problemas que a igreja tem hoje, assim como existiam problemas na igreja de Corinto, são gravíssimos. Tudo por conta de muitos hoje não estarem se lembrando do evangelho que o Senhor Jesus pregou, ou mesmo o evangelho que Paulo pregou. Porque ele pregou o evangelho do qual ele recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus para pregar esse evangelho. Que ele pregou em Corinto, do qual muitas pessoas não estavam se lembrando mais. Então ele precisou escrever isso aqui na epístola. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Então, pelo evangelho que eles receberam e que eles ainda estavam perseverando, é por esse evangelho que eles iriam ser salvos. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como tal. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Então, eles tinham que reter a palavra da verdade do evangelho tal como Paulo pregou. Eles não poderiam mudar em nada. Porque o evangelho que Paulo pregou para eles não pode ter variação ou sombra de mudança ao longo do tempo. Em ninguém. Em nenhuma igreja. Então, se o evangelho hoje mudou, é porque é um outro evangelho que está aí, fazendo as pessoas errarem, tropeçarem, caírem, serem enganadas, serem induzidas ao erro. Isso é grave demais, pessoal. É terrível. É perverso demais. Aceitar esse tipo de coisa como se fosse algo normal, comum. As pessoas toleram de boa mente quem vem pregando um outro evangelho. E se esquecendo do evangelho do Senhor Jesus e, é claro, do evangelho que Paulo pregou. Então, é preciso cortar esse mal pela raiz, destruir esse outro evangelho. Não dá mais lugar ou ocasião para ele em tempo algum. Porque é um evangelho diferente. O único evangelho que devemos viver e praticar e se lembrar dele dia após dia, para que a nossa prática seja digna do evangelho, é o evangelho que o Senhor Jesus pregou, sem dúvida alguma. Então, isso é algo sério demais. E ele fala aqui sobre isso. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, quando alguém não retém a palavra da verdade do evangelho, ela está crendo em vão. Será que não é isso que está acontecendo hoje? É preciso parar de pensar a respeito disso para chegarmos a uma conclusão perfeita de que não podemos se afastar do evangelho que o Senhor Jesus pregou em momento algum. Temos que manter essa palavra como ele pregou, dia após dia. Temos que nos esforçar diligentemente para fazer isso. Esse tem que ser o nosso objetivo, a nossa prioridade. Porque quem faz o contrário disso já está se distanciando da verdade. Já está envolvido em outro evangelho. E está tolerando quem prega outro evangelho também. Isso é ruim demais. Não dá para aceitar isso. Nem você, nem eu podemos aceitar esse tipo de coisa mais. Tem que acabar. Tem que acabar mesmo. É preciso acordar para essa questão. É preciso abrir os olhos. Porque você pode estar sendo conduzido para não ser aprovado no final. E sim, reprovado, condenado à perdição. Porque você deu lugar para alguém que está pregando outro evangelho. E você
tolera isso de boa mente. Você aceita numa boa. Acha que tudo é normal, aceitável. Concorda, aprova. É cúmplice, é conivente. Esse é o grande erro que muitos estão cometendo hoje. Então, é preciso parar com esse erro. É preciso se purificar de todos esses erros. Retornar à sensatez e relembrar novamente e se lembrar novamente do Evangelho do Senhor Jesus, para podermos praticar ele, para que sejamos uma igreja irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem sujeira, sem mancha, sem ruga alguma. Então, é hora de se limpar disso. Porque as nossas vestes têm que estar brancas. As nossas vidas têm que chegar no final aprovadas. E não irá acontecer a aprovação se nos mantivermos nessa teimosia de continuarmos não se lembrando do Evangelho. E sim dando lugar à ocasião para um outro Evangelho. O que é um erro que a igreja não pode cometer em tempo algum. Então, essa é a palavra de hoje, pessoal. Para você e para mim. Para que agora possamos retornar à sensatez. Fazer com que em nossa lembrança exista lugar para o Evangelho do Senhor Jesus que ele pregou. Esse é o Evangelho pelo qual devemos viver, testemunhar, falar e sermos aqueles que são os portadores do Evangelho. Os ministros do Evangelho têm que demonstrar na prática o Evangelho que o Senhor Jesus aprova. É isso que tem que acontecer. Então, eu espero que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje possa refletir, possa refletir sobre essa questão. Porque isso é algo importante e sério. Então, vamos fazer isso. Vamos nos lembrar do Evangelho. Vamos colocá-lo em prática novamente. Vamos fazer com que esse Evangelho, através de nossas vidas, possa causar mudança não apenas em nós, mas em outras pessoas também. É isso que tem que ser feito, e eu espero que isso seja feito sim, em nome do Senhor Jesus. Amém.